Bom, o Artefato dessa semana passou tão rápido que a gente ainda ficou com algumas perguntas da audiência que você mandou pra gente sem serem respondidas. E são justamente essas perguntas que a gente responde agora. A gente continua aqui no nosso estúdio com o Calil Neto. O que a gente ainda tem aí, Ju? É um ótimo sinal isso, né? Sinal que o papo rendeu, o papo foi bom, né? Opa! Bom, então aí, ó, mais uma perguntinha aqui que fica de conteúdo aí extra. O Diogo Pio perguntou pelo Facebook qual a sua opinião sobre a relação entre fotografia e obras de arte. Tirar fotos em museu, por exemplo, é uma boa ideia? Você acredita que as obras perdem algum valor? Ô Diogo, pelo que eu entendi da fotografia, da tua pergunta, você está perguntando se a fotografia de uma obra de arte é igual a obra de arte. Não, tá? Porque o artista, quando faz a sua obra de arte, o artista plástico, no caso, ou um escultor, ele tem um material, escolha do material, da tinta, da cerâmica, que é fundamental para ser a obra de arte dele. E, na verdade, você vai estar só fazendo uma fotografia e uma documentação. Existem pessoas, artistas plásticos, que fazem reproduções fotográficas de suas obras para venda, tá, em papel. Muitas vezes a venda é limitada, tem uma quantia limitada, mas esse tipo de fotografia é uma fotografia especial. São fotógrafos que têm muita experiência nesse tipo de foto, com muita qualidade, para poder tentar reproduzir a obra de arte o melhor possível para um quadro que uma pessoa possa querer ter, tá? Mas não que essa seja uma fotografia de arte, essa é uma fotografia técnica, tá? Claro, a fotografia em si pode ser artística. Sim. Tá ok? Tá respondido, Diogo? Obrigado. Sim, e aí uma outra pergunta que a gente recebeu também, Calil, veio do Paulo Camargo. Pela pergunta do Paulo, acho que ele se empolgou com o nosso bate-papo e está pensando em ser fotógrafo também, né? A pergunta dele é qual que é o grau de interferência das especificações da câmera no produto final? Uma câmera ali com as opções automáticas só, ela dá conta do recado? Não, se o fotógrafo quiser ter um trabalho mais... melhor qualidade, ele vai precisar estudar e fazer no manual, tá? Tudo que é automático é feito em cima de uma média. No caso, por exemplo, fotografia, o fotômetro vai ler o cinza médio. Só que a maior parte das vezes que um fotógrafo está fotografando, ele não está com cinza médio. Sim. Ele não está fotometrando um cinza médio. Então, ele tem que saber isso para fazer a correção, ou mais para o claro, ou mais para o escuro, no manual. O automático não vai fazer. Ele vai perder detalhes ou na sombra ou na alta luz. E aí, em relação às especificações, não adianta comprar uma máquina também mais simplesinha. É bom investir um pouco mais com uma especificação mais trabalhada também. Sim. Antigamente, no caso do filme, a câmera dá praticamente velocidade, abertura, né? E a sensibilidade do filme. Hoje você tem muitas coisas mais que uma câmera digital adicionou, tá? E que, claro, com melhor qualidade, com melhor equipamento, você vai ter uma produção de fotografias com melhor qualidade. Agora, eu vou voltar a uma outra ressalva, porque muita gente fica pensando assim, eu quero aquela câmera, porque aquela câmera top, mas não pensa na lente. E a qualidade ótica da lente, muitas vezes, é mais importante do que a própria câmera. Do que o tanto de megapixels, por exemplo. Sim, porque se você não tiver uma boa ótica de lente, não adianta ter um monte de megapixels, você não vai ter qualidade ótica boa, tá? E também pensando nisso, como vale a pena isso, ter melhores lentes, tá? Porque hoje em dia, como a fotografia digital, câmera, se tornou uma constante evolução, normalmente você está trocando de lentes de tempo em tempo, de câmera de lente de tempo em tempo. Enquanto que a lente é uma coisa que você vai ter mais eternamente, vamos assim dizer. Então vale a pena investir na boa lente e você vai trocando de câmeras conforme a evolução e conforme a tua possibilidade e o teu trabalho.
Bom, mais uma vez, então, queria agradecer você, Khalil, pela sua participação aqui no nosso programa. Agradecer você que mandou as perguntas pra gente. Continue participando. Só para deixar aqui uma curiosidade aí, um gostinho para quem vai ver esse extra na internet. Elogiei a camiseta dele aqui do Led Zeppelin. Ele falou que fazia um sonzinho, conhecia pessoalmente o Jim Page, viu, gente? Olha só para aguçar a curiosidade de vocês. Mas a gente continua esse bate-papo sobre o Led Zeppelin daí na próxima vinda do Khalil aqui ao com Artefato. certeza. Com certeza. Então você continue aí ligadinho no Artefato.